Como ser produtivo e crescer financeiramente? Por que que eu não posso, que eu não consigo separar uma vida financeira equilibrada de uma rotina saudável? Gente, trago esse assunto hoje porque a gente fica atrás de crescer financeiramente, mas sem considerar um pilar, um suporte muito grande para que tudo isso aconteça. Na verdade, tudo na nossa vida, para trabalhar, para fazermos atividade física, irmos à academia, fazer um supermercado, um lazer com a família, tudo que você for fazer, qualquer atividade, até mesmo dormir, um banho, enfim, uma alimentação, todos os setores da nossa área, da nossa vida. É preciso ter saúde. Saúde precisa estar em dias. E a gente não consegue considerar esse suporte, essa raiz, essa base da vida que é a saúde. Sem ela não há vida, né? A gente vegeta. Sem saúde você pode ter rios de dinheiro, pode estar assim com a conta bancária gorda, mas está vegetativo, está ali com aparelhos, numa sala fria, né, rodeada de fios, e o dinheiro tá ali prolongando a sua vida, mantendo aquela situação, mas você não está vivendo, desfrutando a vida por falta da saúde. Então, nós seres humanos, aquela frase cabe muito bem aqui, né? A gente, por vezes, só dá valor a algo, a alguma coisa, quando a perdemos. Então, o ser humano, da natureza dele, ainda mais nesses tempos, né, de alta tecnologia, de deixar a saúde em segundo, terceiro, último plano. E vai empurrando mesmo, né, o quanto pode, e vai vivendo a vida achando que está de boa, sem estar. Porém, nós, apesar da saúde, não temos esse olhar tão específico, mas para a questão financeira já temos. Se nós estamos vivendo uma situação sufocante, um caos financeiro, tudo desabando, conta para pagar, boleto vencendo, sem uma alimentação, e, enfim, né? A gente se dá conta e, por vezes, corre atrás de sondar, de solucionar esse tipo de situação. Por outras vezes, não. Às vezes a gente até se acomoda, fica nessa zona de conforto, que de conforto não tem nada, né? Tá tudo confuso, tudo assim, detonado, mas o cérebro, nosso cérebro, ele não quer, né, gastar com energia, ele prefere ficar naquela situação ali, que é conhecida, do que ir atrás de um novo ciclo, de uma mudança. E fica vivendo aquela vida sem propósito, sem objetivo. Porém, como eu falei inicialmente, para tudo na vida precisa de saúde. Uma saúde é a base para termos vida plena. E quando estamos, né, na situação financeira, não dá para a gente ter uma situação financeira boa sem a saúde. E 3 pilares que sustentam toda essa vida financeira são, não existe bem-estar financeiro sem passar por esses 3 pilares. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, para a gente ficar em alerta, né? Dar um boom, um estalo assim, para você acordar e dar um olhar melhor para essa condição da saúde, e que impacta diretamente todos os setores da nossa vida, todos, sem exceção. Aqui a gente está falando sobre o âmbito financeiro, e esses 3 pilares também não passa batido para sustentar uma vida financeira
saudável, forte, né, de progresso, de crescimento. E o primeiro pilar que vamos trazer aqui é o sono. O sono, gente, já é comprovado com vários estudos que ele é responsável pelo nosso, por manter nosso corpo livre em grande parte de toxinas, porque durante o sono há aquela limpeza, né, durante todo o dia do que a gente foi acumulando, processando, metabolizando. É no sono que vai ter essa faxina, que vai ter essa limpeza. É no sono que você vai ter uma recuperação de toda a energia, de concretizar, de fixar memórias, enfim. Por vezes a gente acha que o sono é apenas um detalhe da vida, quando ele é um pilar fundamental da vida. Então, a gente precisa ter uma qualidade de sono boa para ter saúde, para assim a gente ter boas tomadas de decisão, organização de ideias, disposição, energia, enfim. Quando a gente passa a ter um sono de qualidade, a gente está investindo em saúde. E o que seria um sono de qualidade? Um sono de qualidade, vamos pontuar aqui, dormir no mesmo horário, procurar dormir no mesmo horário, dormir sem telas, né? Quando estiver ali próximo de dormir 1 ou 2 horas, já não ter telas, para o seu cérebro começar a entrar, né, num modo de processo do sono mesmo. Iluminação, tirar as iluminações, barulho, dormir de 7 a 9 horas. Tem gente que alega que não precisa disso tudo para repousar, para descansar, para dormir, para recuperar as energias, mas é engano seu. É uma falácia, porque estudos comprovam que todo ser humano, a gente é programado para viver, né, nas nossas atividades diurnamente, e o sono à noite para recuperar tudo isso. Então, através do sono, essas energias, fazer essa limpeza, tirar a fadiga, enfim. E a gente, por vezes, coloca esse de escanteio, né? Não considera. E o sono, ele vai trazer, é no sono que você vai conseguir também, se você faz atividade física, tipo musculação, é no sono que você vai fazer, durante o sono, essa recuperação muscular, para ter ali, né, o crescimento e o fortalecimento da musculatura. Então, se a gente não tem um sono de qualidade, a gente não tem uma vida de qualidade. A gente acorda quando tem uma noite mal dormida e por vezes noites seguidas indisposto, fadigado, sem energia, cansado, e a gente atribui tudo isso por vezes às atividades da casa, à sobrecarga no trabalho, enfim. Mas não é. Às vezes é um detalhe, é o sono que você não está tendo de qualidade, é o sono que você não está priorizando, é o sono que você não está considerando. Então, o sono é um pilar importantíssimo para a nossa saúde e que vai refletir diretamente na nossa vida financeira, porque com o sono em dias, né, eu dormindo bem, eu vou conseguir fazer tomadas de decisões mais assertivas, vou evitar grandes futuras doenças que a falta de dormir faz com o tempo, a médio e longo prazo, doenças gravíssimas, crônicas, vai aparecer, você vai precisar de dinheiro, desembolsar muito com o tratamento de doenças. Então, a falta do dormir, esse descanso necessário, vai trazer prejuízos financeiros para a sua vida. Porque, diante de tudo isso, né, perdendo a saúde, além de prejuízos com gasto de saúde, você não vai ter aquela disposição, energia para fazer atividades com mais produtividade
e também não vai conseguir fazer bem escolhas e decisões assertivas, porque está realmente debilitado, não está com sono em dia. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, qual seria? Também relacionado à saúde, seria o quê? Segundo pilar importantíssimo e que mantém essa vida financeira equilibrada é a alimentação. A nossa alimentação também vai impactar diretamente nas nossas finanças. Primeiro, saúde. Se você não se alimenta bem, se você não faz o consumo de comida de verdade, mas pelo contrário, se enche de porcarias, de lixo alimentício, industrializados, embutidos, bebidas energizadas, bebidas alcoólicas. Então, besteiras mesmo, né? Salgadinhos, batatinha frita, enfim. Além de você tá colocando um monte de lixo no seu organismo, no seu corpo, e fazendo ali o seu corpo apodrecer literalmente, você vai demandar de novo, com custos para sua saúde, por ter adquirido doença através de uma má alimentação. Um câncer de estômago, né? Uma diabetes, enfim, são tantas doenças graves e crônicas que a gente adquire através de que a gente adquire através da alimentação e que vai sim influenciar diretamente nas nossas finanças. Além do que a gente perde muito com a alimentação em relação às finanças quando a gente vai fazer compras, né, de alimentos e a gente começa a escolher alimentos que não é comida de verdade, que não é vegetal, fruta, verdura, carnes, peixes, ovos, manteigas. Então, assim, a gente começa a não se organizar financeiramente, vai ao mercantil, vai comprando o que dá vontade, o que tem desejo, né, de tomar ali um refrigerante, um energético, de tomar ali comprar uma sobremesa, enfim, vai gastando, vai colocando no carrinho e quando vê, a conta tá lá em cima. Então, outro prejuízo, outro impacto que a alimentação traz para nossas finanças. Então, outro pilar que vai sustentar as finanças equilibradas é você ter uma alimentação indicada, apropriada, saudável. E não estamos falando aqui de dietas, né, absurdas. Não, você vai pegar a alimentação, a sua dieta é um estilo de vida, é uma alimentação que você vai conseguir fazer rotineiramente, sem complicações e sem grandes transtornos, mas desfrutar, né, ter prazer no que come e saber realmente o que está comendo, se está fazendo bem, se está te trazendo aquele alimento sem inflamatório, se não é inflamatório, se está te trazendo energia, né, leveza, enfim, isso tudo vai também influenciar nas suas tomadas de decisões para tudo na vida, inclusive para as finanças. Fechar um negócio, fazer uma compra, enfim, tudo vai implicar na saúde e impactar nas finanças. E o terceiro pilar que a gente também tem que levar em consideração, e estudos mostram, né, tem de um monte, o quanto está relacionado a atividade física com saúde. Prolongar a vida e qualidade de vida requer atividade física, seja ela qual você escolher, né? Seja esporte, seja uma academia onde você faz musculação, ou um crossfit, participar de maratonas. Então, atividade física vai também, de novo, impactar a sua saúde e, de novo, vai trazer benefícios financeiros.
se você souber realmente colocar essa ação na sua vida, né? Praticar atividade física. E às vezes, a gente também, por vezes, a atividade física vai também evitar, né, várias doenças. Então, a gente tem estudos, a gente sabe que tem muitos estudos aí falando sobre a questão de que a atividade física cura, né, muitas vezes depressão, ansiedade, faz um bem danado para quem tem diabetes e libera, né, hormônios da felicidade, do bem-estar, do prazer. Então, assim, é uma atividade, é uma ação que você se coloca a fazer, que às vezes, por vezes é sacal, por vezes é puxado, às vezes não requer tempo e você acha que é uma coisa secundária e deixa ali se der, quando der, e não é para ser assim, é um pilar fundamental. Esses 3 pilares são fundamentais para a saúde e, consequentemente, a gente ter uma também saúde financeira. Então, gente, aquela questão de os pensamentos os pensamentos geram comportamentos que geram resultados. Se a gente não tiver uma mudança de mentalidade, de pensamento, se a gente não considerar que realmente esses 3 pilares são fundamentais para uma base fortalecida, sólida, para uma estrutura de vida saudável e, consequentemente, um bom desempenho financeiro, se a gente não tiver essa mentalidade, não tiver essa mudança, nada vai acontecer. Então, primeiro tem que ter essa consciência, prevalecer, né, na sua mente a importância disso, de todos os impactos na sua vida, e a partir daí mudar comportamentos, mudar as atitudes e ações, e teremos dessa forma, com atitudes diferentes, comportamentos diferentes, resultados diferentes. As mesmas ações, os mesmos comportamentos vão gerar as mesmas ações, os mesmos comportamentos vão gerar os mesmos resultados. Então, pensamentos, comportamentos diferentes vão gerar resultados diferentes. Então, se você quer um resultado diferente para a sua vida financeira, quer que ela alavanque, que ela cresça, tenha progresso, que se fortaleça e tenha uma saúde financeira de fato e de verdade, dê um olhar especial para esses 3 pilares na sua vida, que você vai ver o quanto vai ser benéfico, né? E quanto vai fazer a diferença na sua vida financeira mesmo, dando uma olhada para esses 3 pilares: sono de qualidade, alimentação saudável e atividade física com constância. Então é isso, gente. Esse é o recado de hoje. Eu me chamo Lidy Santos e este é o canal em Finanças em Construção. Eu não me coloco aqui como especialista, pelo contrário, eu sou aprendiz. Eu estou há pouco tempo nesse mundo das finanças, dos investimentos, do controle do dinheiro. Controle não, no conhecimento, né? No conhecimento do dinheiro, enfim. Então, aqui é um canal para o desenvolvimento dessa área de finanças e também desenvolvimento pessoal. Então, eu convido você a fazer parte dessa comunidade para nós trocarmos experiências e nos comentários a gente ir trocando ideias e dando força um ao outro, né? Abrindo caminhos para que a gente consiga se fortalecer e crescer. Eu agradeço por você estar comigo até este momento, até o final deste vídeo, e o meu muito obrigada. Deixa sua curtida, compartilha com quem precisa ouvir desse assunto e até o próximo vídeo. Tchau!